Oi, pessoal. Continuando da última vez, a gente estava falando sobre o livro de Mateus. Então, hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 5. Então, a palavra de Mateus capítulo 5 é uma palavra incrível. Então, Jesus Cristo, ele falou sobre 5 bênçãos. Então, a gente chama de 8 bênçãos. Teve uma vez que eu viajei para Israel. Tem o Mar da Galileia. E tem uma igreja ali no monte, né? E aquela igreja se chama a Igreja das 8 Bênçãos. Então, falou que Jesus Cristo deu aquelas 8 bênçãos naquele monte. Ele falou, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus Cristo falou sobre as 8 bênçãos. Então, está falando sobre as 8 bênçãos, né? Sobre os que são humildes de espírito. Então, a gente está falando, da verdade, sobre as 8 bênçãos, mas uma coisa que vocês têm que saber. Então, o dono da bênção é Jesus Cristo. Então, a bênção está dentro de Jesus Cristo. Então, a gente está falando sobre as 8 bênçãos aqui. Mas essas 8 bênçãos falam sobre a gente receber Jesus Cristo no nosso coração. Está escrito que bem-aventurados humildes de espírito. Por que o nosso espírito tem que ser humilde? Por que o nosso espírito tem que ser humilde? Então, o dono da bênção é Jesus Cristo. Não existe bênção em nenhum outro lugar senão em Jesus. Então, tudo que está dentro de Jesus Cristo é bênção. Está escrito que bem-aventurados humildes de espírito. Por que é bem-aventurados de espírito humilde? Então, aqui, as 8 coisas que estão escritas aqui é por meio de Jesus Cristo. Então, por que é abençoado aquele que tem o espírito humilde? Porque só se você tem espírito humilde que você pode aceitar Jesus Cristo. Eu preguei o evangelho de Jesus para muitas pessoas. Mas elas não tendo espírito humilde, as pessoas que se acham que são arrogantes, essas pessoas não têm lugar no coração para aceitar Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa com 60 anos mais ou menos veio procurar minha igreja. Ele, depois de receber o perdão dos pecados, ele ficou muito feliz de vir para a nossa igreja. Mas um dia eu fui conversar com ele e ele falou sobre a sua pessoa. Ele era presidente de uma empresa muito grande, muito importante. E a empresa dele era muito grande e boa. E ele sempre debochava das outras pessoas. Como as pessoas são tão tolas que não conseguem nem assalariar os seus funcionários? Como as pessoas podem chegar nesse ponto? Como que as pessoas podem
dirigir a sua empresa chegar a ponto de ter que passar para o banco, porque a sua empresa ia tão bem. Ele nunca foi para o banco para pedir empréstimo. Então, o banco que oferecia, você não precisa de dinheiro, faça empréstimo no nosso banco. Ele nunca sofreu por não poder dar salário para os seus funcionários. A empresa dele ia muito bem. E ele, assim, debochava de todas as pessoas. Ai, para que ele está dirigindo uma empresa se é para dirigir assim? Ai, ele nem sabe dirigir nada direito. Ai, por que ele faz assim? Ai, por que tá ali tremendo por não conseguir pagar o salário? Como é que ele tá dirigindo a empresa dele para ficar com medo do banco? Realmente, ele tinha uma empresa que ia muito bem. Quando ele falava na empresa, era lei. Realmente, a empresa dele ia muito bem. Mas um dia, um empregado dele, um funcionário, fez uma coisa de errado e deixou a empresa com grande dificuldade. E aí, procurando, descobriu que foi um tal funcionário que fez isso. E ele repreendeu esse funcionário. Você tem a mente podre. Com essa mente, como você pode trabalhar aqui? E depois ele falou, você não se preocupa. Eu vou resolver tudo. Ele pensou que se ele quisesse resolver, ele ia conseguir resolver. Mas a empresa não estava dando certo. Ai, tudo que eu fiz até agora estava dando certo. Ai, nada nunca deu errado para mim. Ai, sempre tudo deu certo para mim. Mas as coisas não estavam funcionando. Então a empresa começou a cair. Mas quase nenhuma empresa trabalha com o seu próprio dinheiro. Normalmente as pessoas usam o empréstimo para conduzir a sua empresa. Então, se ele conseguisse conduzir bem a sua empresa, né, com o seu dinheiro não ia ter problema. Mas se não consegue pagar os juros direito, então o banco começa a pressionar. E se você não consegue pagar os juros, aí eles obrigam você a pedir falência. Então, o banco, ele acaba mandando tudo para... Eles mandam hipotecar tudo. Sua terra, seu carro, tudo eles mandam você hipotecar. Às vezes, você não consegue. Você paga metade e tem que hipotecar, paga um terço e tem que hipotecar. Ele recebeu até certo tempo para poder não hipotecar suas coisas. Porque era uma grande empresa. Mas o banco não estava deixando tudo. Dessa vez, se você não pagar até tal dia, você vai ter que declarar falência. Naquele tempo, todas as coisas estavam indo tão bem. Mas agora, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia resolver o problema no banco. Veio um telefonema no banco. Até amanhã você pode pagar tudo? Ai, vai ser difícil. Então, se a gente te der mais alguns dias, você vai tentar? Tá, eu vou tentar. Aí o banco deu mais 2 dias. Ele não conseguiu. E o banco mandou ele pedir falência. E a empresa dele teve que ser hipotecada. Teve que ser vendida. E quando a empresa caiu pela metade do preço, então a empresa dele foi embora. A empresa estava indo tão bem, dava tanto lucro. Mas quando ele declarou falência, veio um monte de gente procurar por ele. E assim,
todos os seus bens foram embora. Ele perdeu tudo. Todos os seus funcionários fugiram. Até o motorista fugiu. Ele tinha uma terra que ninguém sabia que ele ainda tinha. E se ele vendesse essa terra, ele poderia ganhar alguns $1.000. E ele pensou, mesmo a gente tendo perdido tudo, mas pelo menos eu e a minha esposa na velhice vamos viver bem. E aquela terra estava no nome da esposa dele. E ele falou para a esposa: querida, eu não tenho não tem motivo da terra ficar no meu nome, né? Então se a terra ficar no meu nome, eu vou acabar perdendo ela. Então, se você ficar comigo, a gente vai acabar perdendo essa terra. Então, vamos nos divorciar. Não nos divorciar de verdade, mas só no tribunal, né? Assim, no papel. Então, não é de verdade que eu quero me divorciar de você, é só por causa da terra. Aí a esposa falou, tá, não tem problema. E eles se divorciaram. E aí, depois que se divorciaram, se tornaram pessoas estranhas. E assim que acabaram de assinar o papel, tudo no tribunal, a esposa falou no fórum: o que essa mulher quer falar comigo? Aí falou, pode falar. A mulher falou para ele: por 25 anos tendo que morar com você, nossa, isso foi um sufoco para mim. Há 25 anos atrás eu já queria pedir o divórcio para você, mas por causa dos nossos filhos, por causa da situação, eu não pedi o divórcio. Então o meu sonho era pedir o divórcio para você. Mas, então, já que agora a gente se divorciou legalmente, a partir de hoje a gente não tem mais relação nenhuma. Realmente, a partir de hoje, eu quero me libertar de você. A gente já se divorciou legalmente. E o homem ficou em choque. Ele sempre pensou que essa mulher vive feliz porque está comigo, ela vive bem comigo. Mas agora, já não tinha mais carro, tinha que andar de metrô. Ele estava com uma vida bem difícil. Antes ele estava indo bem, era inteligente. Mas toda aquela sua inteligência foi por água abaixo. Antes não estava indo bem a empresa porque eu era inteligente. Eu não sou uma pessoa inteligente. É só porque eu me dei bem mesmo. Ele sempre se achou. Mas no coração dele começou a ficar bem pobre, bem para baixo. O coração dele ficou tão pobre que já não tem mais como explicar. E assim ele veio me procurar. Antes ele nem tinha motivo de procurar por uma igreja. A igreja é para fraco, para louco, é para gente assim. Pessoas como eu, para que vai para a igreja? Mas o coração dele começou a ficar bem humilde. O coração dele começou a ficar bem pobre. O coração dele começou a ficar bem humilde. Eu preguei o evangelho para ele. E ele, naquele dia, recebeu a salvação. Se ele tivesse continuamente como presidente daquela empresa, se ele ainda achasse que ele era o diretor inteligente da empresa, ele não teria aceitado Jesus Cristo. As 8 bênçãos que estão no livro de Mateus. Como nós podemos aceitar Jesus Cristo? É isso que está nos ensinando. Está escrito que bem-aventurados humildes de espírito. Segundo, bem-aventurados que choram. Não é que você tem que ficar chorando, sofrendo, angustiado.
Mas para a gente entrar na graça de Jesus, um dia, quando a gente olhar para a nossa pessoa, nós podemos perceber fortemente que nós somos pessoas sujas, mas então, assim o nosso espírito pode ficar humilde, pode chorar. Ah, eu sou essa pessoa má. Eu sou essa pessoa suja. E quando olha para sua pessoa, vê quão má, quão suja, quão egoísta ela é. Surge esse coração. Ah, por que eu sou tão sujo? Por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão mau? Por que eu sou tão mau? Ai, que triste. Precisa de um coração para poder reconhecer o seu coração. Não fica triste por outra coisa. Ah, mas por que eu sou tão sujo? Percebendo a sua maldade, a sua sujeira. Uma tristeza que não tem como aguentar. Surge essa angústia. Então, para algumas pessoas a gente fala sobre o perdão dos pecados. A gente abre a Bíblia e fala como nós podemos receber o perdão dos pecados. E depois que escuta tudo, não tem interesse. Porque não sabe quão grande é seu pecado, não sabe quão mal é a sua pessoa. Mas se receber a graça do Espírito Santo de Deus, se eu continuar com esse meu pensamento, eu vou receber maldição, vou receber destruição, eu vou ir para o inferno eterno. Um medo, uma tristeza, uma angústia que não tem como aguentar. Escutando o Evangelho, fica agradecido pelo Evangelho, fica feliz por causa do Evangelho. Mas a pessoa que não consegue reconhecer o seu pecado, eu tenho um pouco de pecado. Quem é que não tem pecado? Eu também cometi um pouco de pecado. Mas eu não cometi um pecado tão grande assim. Eu não cometi um pecado tão forte assim. Essa pessoa jamais ficou triste, nunca mais ficou angustiada por causa do seu pecado. Mas quando a gente precisa ir para diante de Deus, quando eu olho para minha pessoa é tão suja, tão mal, então tem que surgir esse coração de ficar triste e chorar. Então, para essas pessoas é muito fácil aceitar Jesus Cristo. Está escrito, bem-aventurados que choram porque serão consolados. A pessoa que fica triste, sofre por causa do seu pecado, pode ser consolado, pode ganhar felicidade e alegria. Por causa de Jesus Cristo. Mas, pelo contrário, a pessoa que não percebe seu pecado, cometi um pouco de pecado, e daí? Existe alguém que não tenha pecado? Eu cometi um pouco de pecado, mas eu não fiz uma grande maldade como outras pessoas. Eu não fiz um grande pecado contra outra pessoa. Eu menti algumas vezes. As pessoas que têm esse tipo de coração, elas não choram por causa do seu pecado. Eu vou receber maldição por causa do pecado. Por causa desse pecado, eu somente posso receber maldição. Eu somente vou poder morrer por causa do pecado. As pessoas que têm esse tipo de coração ficam tristes, sofrem, angustiadas por causa do pecado. As pessoas que realmente sofrem por causa do pecado, para essas pessoas existe a bênção.
As pessoas que choram, essas serão consoladas. E depois, está escrito, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Está escrito também, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um dia, quando eu olhei para minha pessoa, eu me enxerguei de uma forma diferente. Então, até os meus 19 anos, eu fui muito fiel na igreja. Eu pensei que até os meus 19 anos eu era fiel, que eu frequentava bem a igreja. E eu trabalhei voluntariamente na igreja. E quando eu tinha tempo, eu ia sozinho para a igreja e fazia o trabalho da igreja. Naquele tempo, como não tinha boa eletricidade, eu ficava ligando a lamparina. Então, eles utilizavam bastante a querosene. E várias vezes eu limpava essa lamparina, né? E eu também limpei a sala de culto. E também eu arrumei bastante a sapateira. Então, porque sempre que eu tinha tempo, eu ia e trabalhava na igreja. Eu pensava que eu era bonzinho, eu era bom, então eu podia ir para o céu. Em 1962, quando eu fiz 19 anos, um dia, Deus me deu um novo coração. Uns olhos diferentes de que eu enxerguei até agora, mas um olho novo que Deus me deu. Até então, naquele tempo, eu pensava que trabalhava bem na igreja, que eu era bonzinho. Mas naquele tempo, em 1962, eu descobri a minha maldade através do meu plano que eu tinha. Eu frequentava a igreja, eu pensava que só por isso eu era bom. Mas naquele dia, a pessoa que eu enxerguei era muito suja e má. Então, foi por uns 6 meses que aconteceu isso. E pelos 6 meses que se passaram, realmente eu vi que eu era uma pessoa muito suja e má. Até pouco tempo atrás, eu pensava que eu cumpria bem os mandamentos, que eu seguia bem a Deus. Mas não tinha nenhuma bondade dentro de mim. Realmente eu não tinha nenhuma justiça. Eu pensava aquilo que eu tinha feito bem, mas Deus me mostrando os seus olhos, eu vi a minha pessoa realmente muito sujo, muito mau e egoísta. Eu sei muito bem essa palavra, eu entendo muito bem, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu estava com sede, eu estava com fome de justiça. Porque eu não tinha justiça nenhuma. Eu não tinha nenhuma bondade. Eu não tinha nenhuma coisa verdadeira. Naquele tempo eu descobri. Eu tenho que ir para o inferno. Eu tenho que receber maldição. Se Jesus Cristo voltar, eu vou receber destruição. Então, meu espírito estava faminto, estava com sede. Antes eu pensava, isso é justo, isso é bom, isso daqui é justiça. Aquilo que eu pensava que era justiça, aquilo que eu pensei que era bom, aquilo que eu pensei que era verdadeiro, nada disso era verdade.
Dentro de mim somente tem coisa suja, má, arrogante e lascívia. Mas para esconder isso, eu cumprimentava as pessoas de uma forma educada, fazia faxina na igreja. Eu fazia isso com o coração sujo e mau. Mas eu pensava que isso era justo, era bom, era limpo. Desde então, eu vi que aquilo não era bondade, que isso não era justiça, que isso não era santidade. Ah, eu sou mau! Naquele tempo eu posso dizer que meu espírito estava com fome e com sede. Eu somente vou poder ir para o inferno. Eu somente vou poder ir para o inferno. E isso estava segurando o meu coração. Eu perdi a esperança. Porque isso não conseguia. Quando eu pensava que aquilo era minha justiça, aquilo era minha bondade, eu não conseguia esperar por Deus. Porque eu não tinha sede de Deus. Então não tinha nada que podia me justificar. Então somente podia receber maldição. Naquele tempo eu recebi graça de Deus, recebi o perdão dos pecados e pude receber a verdade de Deus. Para a gente receber Jesus Cristo, a gente tem que se arrepender. Está escrito, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas que têm esse tipo de coração podem receber bênção. Eu realmente desejo com que vocês tenham esse tipo de coração. Até a próxima. Tchau. Obrigada.